Cryptocurrency. A couple Bitcoins. Money, hold up on my Nakamoto. E aí pessoal, estamos de volta com mais Conexão Satoshi. Quem tá falando aqui é Matheus Maranhão, eu tô com o Caio Salles e Rafael Lemos e a gente vai dar andamento ao programa aí, trazendo mais algumas notícias dessa semana. Bom, vamos começar, pessoal, com uma avaliação do mercado, né, das moedas. Ultimamente a gente vem tendo semanas bem movimentadas em relação tanto ao Bitcoin quanto às altcoins, devido a todas essas notícias de forks e tudo mais. A maior movimentação da semana foi o Bitcoin Cash, uma variação positiva de 36 pontos percentuais. Isso vale lembrar que a gente comentou isso em outros podcasts, que poderia haver uma possível adesão ao Bitcoin Cash caso houvessem sinais de rejeição à proposta do Segwit 2x. Então, isso aí não é nada inesperado, essa subida do Bitcoin Cash. É importante ficar de olho para ver o que os mineradores, os pools de mineração, como eles vão agir diante da rejeição do Segwit 2x, que nos parece iminente, já está abaixo dos 85%. De resto, nós temos a BitConnect com 10% positivo, Ethereum variando 3,72% positivo, Dash, Monero e o próprio Bitcoin também na casa dos 3% positivo. Com variação negativa das moedas com mais de 1 bilhão de market cap, nós tivemos a NEO e a New Economy Money, né, a XEM, variaram 0,91% e 4,15% negativamente, e respectivamente. Acho que do mercado geral de Bitcoin e altcoins era isso que a gente tinha para falar. Vamos dar andamento à pauta. Vale dar um destaque aí, só um adendo. Essa subida da BitConnect, eu estava comentando com o Caio, é bem possível que essa valorização da BitConnect tenha sido por parte de pessoas que queriam comprar o Bitcoin Cash, porque sempre tem essa confusão. Inclusive, quando lançou o Bitcoin Cash, a BitConnect valorizou muito, exatamente porque as siglas são meio confusas, né? Tem algumas exchanges que utilizaram o Bitcoin Cash como BCC, mas agora a maioria usa como BCH, e o BitConnect é BCC. Então pode causar essa confusão aí, mas vamos dar andamento aí então. Rafa? O segundo tópico aqui do podcast vai ser o comportamento do Bitcoin pós-fork. Muita gente esperava que fosse ter uma correção muito maior do que realmente teve, né? Porque, não sei se vocês lembram, mas quando teve fork do Bitcoin Cash, o preço do Bitcoin caiu de 14 mil para 7 mil, 5 mil em instantes, em poucos dias, e recuperou, acho que em uma semana, recuperou o valor que tinha perdido. Então foi um período que muita gente lucrou bastante. Muita gente também esperava que isso fosse acontecer no fork do Bitcoin Gold, mas não aconteceu, né? A correção foi bem baixa, se eu não me engano, aqui no Brasil caiu R$1.000, R$1.500 no máximo da cotação. Em dólar o valor caiu, acho que aproximadamente uns $400, mas que durou um dia só e no outro dia o Bitcoin já voltou a subir. A gente pode atribuir essa pequena correção muito à falha que foi o fork do Bitcoin Gold, né? Os desenvolvedores conseguiram deixar o produto pronto a tempo, o que eles estavam prometendo terminou que não foi feito. No caso que a gente já tinha comentado aqui no podcast anterior sobre o Replay Protection, eles não conseguiram deixar prontos a tempo. O fork que muita gente estava calculando que ia ser lá pelo dia 25, na verdade terminou sendo dia 24, o que fez com que muitas pessoas perdessem de conseguir a moeda, e toda essa discussão a respeito de que eles não estavam conseguindo entregar o produto que eles tinham prometido, começou a gerar uma grande discussão na comunidade, acusando o Bitcoin Gold de ser um scam, né? Muita gente começou a achar isso, inclusive, na minha opinião, perdeu bastante da credibilidade que o fork teria antes. Sem contar que essa diminuição da adesão ao Segwit 2x também, que vai ser o fork do dia 18 de novembro aproximadamente, a gente pode atribuir, como o Caio falou, essa queda na adesão à alta do Bitcoin Cash, né? Muita gente que acredita na proposta do Bitcoin Cash iria migrar para o
Bitcoin do Segwit 2x, mas terminou que como essa adesão está sendo muito mais baixa, então, como a gente viu aí, deu uma alta muito grande para quem estava comprado em Bitcoin Cash. Eu acho que a gente pode seguir para dar uma olhada como é que está andando o Bitcoin no mundo. O Maranhão vai falar um pouco sobre isso. Fala aí, Maranhão. Pronto, então, a gente pegou algumas notícias aqui relacionadas à regulamentação de alguns países. A gente trouxe aqui a Coreia do Sul, regulou o Bitcoin como commodity, ao invés de ser apenas como uma moeda. Da própria Coreia do Sul, eles disseram que não tem planejamento. Isso foi uma nota oficial deles, apenas dizendo que vai ser regulado como uma commodity. Mas eles não têm plano de lançar uma regulação específica para isso, pelo menos a curto prazo, entendeu? Então, fica aí apenas uma notificação da Coreia do Sul dizendo: as regulações que cabem para as outras commodities também valem para o Bitcoin, mas, por enquanto, nada será alterado fora isso. Temos uma notícia da China. Depois de toda aquela confusão da China, depois de banir o Bitcoin, banir as exchanges, banir a ICO, temos uma notícia aí agora que diz que dia 1º de novembro as exchanges vão voltar a funcionar. Temos uma exchange que é a ZB.com, que é uma nova plataforma de trading de criptomoedas. Vai ter permissão para operar a partir desse dia. E aí muita gente especula se o governo não está por trás dessa exchange. Na China é muito normal isso. Você tem concorrência, o governo proibiu tudo e aí abre a sua própria exchange para ter mais controle e tal. Você pode ver que lá essas redes sociais, Twitter, Facebook, todas eles têm um equivalente chinês para funcionar lá. Então é muito normal isso de você criar dificuldade para concorrentes externos e escolher como se fosse um campeão nacional. Enfim. No Líbano, o governo do Líbano fez declarações direcionadas às criptomoedas e falou que esse tipo de ativo, de commodity, por serem não regulados, que eles deveriam ser proibidos. Nada oficial, no entanto, deram sinais de que teriam a intenção de proibir esse tipo de ativo no futuro. Também pronunciaram que o Banco Central pretende introduzir uma moeda digital do próprio país. No entanto, não foi dito se ela seria baseada na tecnologia blockchain ou seria apenas um token de algum outro tipo que pudesse ser usado com outra tecnologia. E aí a gente vê, o governo do Líbano critica as criptomoedas e planeja lançar uma moeda digital. Provavelmente não vai ser uma criptomoeda, não vai ser uma moeda baseada em mineração, vai ser algo estatal. A gente pode ver, o Líbano, se a gente for ver a economia do Líbano, tem uma dívida de 148% do PIB, ou seja, mostra descontrole econômico, e aí você imagina quando o governo libanês lançar uma moeda própria, uma moeda digital, que é muito mais difícil de se ter controle do que uma moeda fiduciária, qual vai ser a responsabilidade do governo com essa moeda, né? E partindo para a próxima notícia, foi o Banco do Vietnã declara o uso de criptomoedas ilegal e informa que vai aplicar multas a quem usar e está valendo do começo de 2018. E outra coisa é como essa lei vai ser enforçada, né? Como ela vai ser aplicada. Quem é que vai fazer isso? Quais são as entidades responsáveis pela fiscalização disso e como vai ser? Eles vão fechar exchanges? Como é que eles vão proibir o uso peer-to-peer? Esse tipo de legislação ele fortalece o uso peer-to-peer, que é a forma de uso mais forte em termos de contra-economia, de desobediência civil do Bitcoin, porque ela é basicamente imparável. Então, uma legislação dessa, no longo prazo, ela vai fortalecer o Bitcoin ou outras criptomoedas enquanto tecnologia, enquanto meio de troca entre pessoas. Acho que é isso. Acho que a gente pode passar para a próxima pauta, né? Saindo um pouquinho das criptos, indo para o mercado em geral. O Rafa vai dar uma notícia aí para a gente do Copom. Fala aí, Rafa. Essa notícia aqui é diretamente das terras tupiniquins, né? O Comitê de Política Monetária do Banco Central anunciou no dia 25, quarta-feira, que vai ser reduzida a taxa Selic em 0,75 ponto percentual.
saindo de 8,5% ao ano para 7,5% ao ano. O índice é o menor desde abril de 2013 e está perto do piso histórico, que ocorreu em 2012, quando atingiu 7,25% ao ano. E vale salientar que essa decisão foi unânime do Copom. O que a gente pode esperar com isso, né? Os investimentos mais tradicionais perdem uma força com essa queda da taxa Selic, porque, para quem não sabe, a taxa Selic é a taxa base dos juros da economia nacional. E, devido a essa queda da taxa Selic, esses rendimentos tradicionais como LCI, LCA, diminuem um pouco os rendimentos desse tipo de investimentos mais conservadores. Então, a gente pode esperar uma adesão maior de pessoas aos investimentos menos conservadores, né, que seriam ações ou até mesmo criptomoedas. Porque, para quem não sabe, quando há uma diminuição dessa taxa Selic, há uma diminuição também na taxa de juros da economia, e as pessoas são muito mais incentivadas a gastar, né, esse dinheiro, seja através de criação de empresas, novos negócios, etc. Mas para quem quer deixar seu dinheiro guardado, esses fundos de investimento mais tradicionais não dão um rendimento tão alto. Com essa diminuição da taxa Selic, percebi que o mercado tradicional ele vem dando um enfoque. Estão falando muito agora de debêntures emitidos por empresas. E vale também destacar que com essa queda da taxa Selic, tira um pouco dos investimentos externos. Assim, tira o incentivo de investidores externos estarem no Brasil, né? Isso aí pode desvalorizar um pouco o real frente às outras moedas do mundo. Então, a gente pode ter uma valorização do Bitcoin frente ao real por conta de uma desvalorização do próprio real. Isso. Então, aí a gente pode ter uma valorização, né, uma desvalorização do real, ou seja, a cotação do dólar pode ficar mais cara, o que pode, de certa maneira, deixar mais caro também o preço do Bitcoin aqui no Brasil, já que a gente sabe que o dólar tem uma influência muito forte em qualquer ativo financeiro, e não é diferente no Bitcoin, né? Basicamente, debenture você está investindo como tu falou, numa dívida de alguma empresa privada. Então, honestamente, eu não tenho muito conhecimento sobre debenture, não. Eu nunca investi, mas é uma opção. Mas eu acredito que por já não ser um investimento tão tradicional, você já tem um certo risco. Eu acredito que o investimento em ações ou até mesmo em criptomoedas você tem uma perspectiva de retorno muito maior, entendeu? Com essa queda da taxa Selic, esses investimentos menos conservadores tendem a ser os que vão roubar um pouco a cena, entendeu? Fundo de multimercado, debêntures, ações e criptomoedas. É isso, basicamente. A gente pode ter uma adesão maior às criptomoedas por parte de investidores e talvez isso reflita no possível aumento, né, da cotação do Bitcoin aqui dentro do Brasil. Não sei se isso vai se expressar através do dólar Bitcoin, ou se pode ser que o Brasil volte a ter o ágio, ou vamos ver, né? Ou se o movimento internacional acompanha. Hoje já deu uma boa alta, o Bitcoin já passou dos 20 mil, chegou inclusive acho que aos 20.600 reais. Hoje a gente está gravando dia 29, né? 29/10, no domingo. Mas, pelo que eu vi, já deu uma correçãozinha. Já caiu para 19. Então, vamos ver. Vamos esperar o mercado acalmar um pouco e ver como é que vai fechar a cotação do Bitcoin no dia de hoje. Eu, particularmente, discordo dessas políticas de manipulação, de taxa Selic e tudo mais, mas partindo do pressuposto que os governos já vão fazer isso, é bom ficarmos atentos e tentarmos adiantar o que vai acontecer para poder não sermos pegos de surpresa, né? Tem muita questão política aí, né? Porque você diminuindo a taxa Selic, motiva as pessoas a empreenderem, no caso. Essa é a mentalidade. Como você paga uma taxa de juros mais baixa, as pessoas têm mais incentivos a pegar emprestado, pegar crédito para tentar empreender, etc.
E aí aquela famosa ideia, né? Tentar gerar emprego, etc. Na cabeça do povo. Aquela política mais keynesiana, como todo mundo sabe. E se alguém não sabe, eu aconselho dar uma olhada. É um modelo que muita gente usou, mas muita gente discorda também. Eu particularmente discordo do modelo keynesiano. Mas, enfim, é interessante, né, o pessoal notar que justamente essa queda da taxa Selic foi anunciada um pouco antes da votação contra Temer, né? Então, você pode ter aí um jogo político que... Isso é o que é o bom do Bitcoin, né? Você desvincula um pouco a economia, ou seja, a vida das pessoas, dos cidadãos, o dinheiro dos cidadãos, desse jogo sujo e podre que é a política aqui no Brasil, entendeu? Então... É o que a gente falou já em relação a isso de o Bitcoin é uma moeda que toma somente o papel de moeda, né? Ela vai servir ao seu propósito de moeda e não de outros para outros e não como instrumento de política monetária. Agora saindo das terras tupiniquis e indo direto para a Catalunha, fala aí, Maranhão. Bom, então, como eu imagino que vocês já tenham acompanhado, a Catalunha, existe essa crise toda na Catalunha, né? As pessoas organizaram um plebiscito, querem a secessão. O governo espanhol, inclusive, esse fim de semana suspendeu a autonomia do governo catalão. A Catalunha agora cogita uma possibilidade de criar uma moeda digital, de tentar conseguir a sua autonomia por meios de criptomoedas. Eles estão com um projeto para criar uma e-cidadania, como feito na Estônia. Eles mandaram representantes para lá para conhecer o programa. Então, com esse planejamento em mente, como a gente já comentou aqui, inclusive Caio é um grande fã dessa e-cidadania, e tentar planejar algum modo de continuar a sua economia sem depender da Espanha. Eu acho que é importante a gente ressaltar essa busca da Catalunha para seguir o modelo estoniano, né? Porque a Estônia, desde do momento em que ela se tornou independente pós-União Soviética, ela passou por um processo de libertação de políticas de planejamento central e liberação de comércio, liberação de cassino e várias outras políticas liberais nesse sentido. Tanto é que hoje ela é pioneira nesse programa de e-residence. O pessoal da Catalunha, apesar de ser um movimento separatista com um viés mais socialista, eles veem como positiva, vamos dizer, essas medidas que façam com que eles se tornem independente de Madrid, não é isso? Eles provavelmente vão querer criar uma moeda que não vai ser uma criptomoeda, uma moeda protegida por criptografia. Ela deveria ser descentralizada, com prova de trabalho, ou proof of stake, toda aquela coisa que a maioria já sabe. Se não sabem, procure aí nos nossos podcasts, a gente já falou sobre isso. E provavelmente vai ser um token, vai ser uma forma de fugir da regulamentação da Espanha, de Madrid. No entanto, não vai ser uma cripto. Acho que seria mais inteligente ainda eles deixarem as pessoas adotar criptomoedas que quisessem, ou até moedas fiduciárias quaisquer. A blockchain traz essa característica de horizontalizar o poder, né? Que você procurar ler, você pode ver que tem uma parte toda de smart contracts, de várias outras áreas que usam a tecnologia da blockchain, que tem essa característica de possibilitar uma descentralização do poder, uma horizontalidade, você não ficar dependendo de alguém lá de cima impondo alguma coisa para você. Pessoal, acho que é isso aí, ficar de olho no que vai acontecer com a Catalunha, com a Estônia e outros países que estão, a Rússia inclusive também, né, tem planos de lançar uma moeda própria, e vamos ficar atento a isso. Eu acho que isso é uma tendência que vai acontecer. As moedas, elas vão virar digitais, quer queira você ou não. A questão é, essa digitalização vai ocorrer de forma planejada pelo governo ou as pessoas vão adotar a tecnologia descentralizada? Eu acho que isso pode ser um fator crucial para diferenciar as economias que vão dar certo e as que vão estar fadadas a falhar. Até porque quando você digitaliza as moedas, uma moeda digital emitida por um governo é algo extremamente prejudicial, porque se
com o dinheiro fiduciário, o governo já pode imprimir, já causa inflação com isso. Imagine uma moeda que é totalmente digital e é emitida por ele, e você não tem controle nenhum sobre a sua emissão. Assim, é mais difícil ainda de ter algum controle sobre a emissão da moeda. Enquanto criptomoedas como o Bitcoin e outras se propõem a ter uma oferta limitada, com uma regra de expansão de oferta monetária específica, bem delimitada, por exemplo, o Bitcoin surgem 2,5 Bitcoins a cada 10 minutos, e isso é basicamente imutável, vai seguir a lógica do halving, da mineração e tudo mais. Isso é uma regra muito bem definida para a oferta monetária da moeda. Enquanto para um token centralizado por um governo, o momento que ele quiser, ele pode inflar a base monetária o quanto ele quiser. Ele pode jogar na economia 3 trilhões da moeda, ou coisa que já não é tão difícil de fazer hoje em dia. Por exemplo, os Estados Unidos fez isso em 2008, mas, enfim, eu acho que seria muito mais fácil e as pessoas que usariam essa moeda teriam muito menos poder de controle sobre isso, né? É bom tomarem cuidado aquelas pessoas que se sentem ameaçadas por esse tipo de política. Bom, pessoal, acho que por hoje é só. Valeu por escutarem até o final. Mandem um feedback, curtam a página no Facebook, sigam lá no YouTube, se inscrevam no YouTube, no caso. E é isso aí. A gente tá tentando produzir um conteúdo cada vez melhor. Tem novidade aí que vai sair. A gente vai anunciar, acho que final de semana que vem a gente deve estar anunciando uma novidade, uma parceria aí boa. E é isso aí. Valeu. Falou.